Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, esse canal que trata sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório através de holding. Por que eu faço questão de frisar isso, né? Porque planejamento patrimonial e sucessório é algo muito mais abrangente, né? Mas aqui no nosso canal nós tratamos ênfase, com foco, com uma lupa de aumento, nós tratamos do planejamento patrimonial e sucessório executado através de holding familiar. Eu sou Gleice Alves, advogada, estou aqui à frente dessa grande comunidade. Então, se você já é inscrito, já faz parte aqui do nosso grupo, da nossa panelinha, né? Seja muito bem-vindo. E se você está chegando hoje, seja duplamente bem-vindo aqui ao nosso canal, se inscreva, deixe seus comentários, seu like, ative o sininho aí de notificações. A gente está trazendo vídeos aí terças e quintas, mas então logo eu concluo aí a gravação do curso sobre holding familiar, o meu curso que é holding familiar do zero, aí a gente vai ter aí uma frequência maior de vídeos, né? Porque as gravações realmente estão consumindo bastante aí do tempo, né? Tanto que eu estou gravando aqui esse especificamente eu estou fazendo aqui no Zoom, justamente porque eu estava gravando aula para o curso, tá? Gente, é o seguinte, vamos aqui, mais uma vez aqui, as nossas dúvidas do canal. Eu vou abrir aqui e vou ler aqui a dúvida de uma colega, gente, que eu achei extremamente interessante, que ela trata de cláusula de incomunicabilidade, tá? E esse vídeo eu já estava devendo há algum tempo, e eu vou fazer hoje, para ele sair hoje, né? Para eu pagar a minha dívida com essa pessoa maravilhosa que está sempre aqui, né? Participando do canal, tá? Então, ela colocou aqui, doutora, em relação às cláusulas de incomunicabilidade, é mesmo quando os pais morrem? Mesmo que o casamento dos filhos seja depois da morte dos pais, não importa a data nem o regime de casamento dos filhos, nunca será possível os filhos reverterem essa cláusula? Muitas perguntas numa única pergunta, então vamos por partes, né? Vamos por partes. Bom, gente, a gente já viu aí que na cláusula de incomunicabilidade, a gente tem, desculpe, na sistemática de holding, a gente tem, numa segunda fase aí do planejamento, a gente tem a doação de cotas da sociedade que foi constituída, né, para os herdeiros, e aí é quando se dá aí, indiretamente a transmissão do acervo patrimonial que está na holding, né, ele é transferido indiretamente através da transferência de cotas, e que uma das cláusulas protetivas aí para estabilizar esse planejamento é através das cláusulas de incomunicabilidade, tá? E essa cláusula de incomunicabilidade, ela diz basicamente o quê? Ó, eu estou doando essas cotas de forma personalíssima para o Guinho, para Zezinho e para o Luizinho, que são os 3 filhos do casal. São os exemplos todos no curso, se você é aluno do curso, você verá, né, essa família, tá? Então, doei as cotas para o Guinho, doei para Zezinho, doei para o Luizinho, né? Mas eu quero doar de forma personalíssima para os meus filhos. Então, eu coloco uma cláusula de incomunicabilidade, e essa cláusula vai fazer com que esses bens sejam doados especificamente para eles, sem a comunicação com o patrimônio do casal, tá? Então, aí, do casal que está recebendo as cotas, tá? E aí, gente, eu preciso fazer uma consideração aqui, que aí ela é bem conceitual lá no direito civil, né, falando sobre o conceito de doação. E aí, veja bem, na doação, a gente sempre pensa na doação como um ato de liberalidade, de fato ele é, de transmissão de bens não onerosa, de fato ele é, tá certo? Mas, gente, a gente nunca pensa que a doação, em que pese ela tenha um começo aí de um ato de liberalidade de uma única pessoa, né, ela não deixa de ser um negócio jurídico bilateral. E por que bilateral? Porque o donatário, ele pode recusar a doação. E aí a doação não se aperfeiçoa. Ok? Então, não existe doação potestativa. Eu simplesmente empurrar goela abaixo alguma coisa para alguém. Né? Então, esse donatário ele pode simplesmente recusar a doação. Por que eu estou dizendo isso?
Porque na hora que há uma aceitação da doação, eu vou detalhar isso aqui na resposta, na hora que eu tenho uma aceitação da doação, eu aceitei também suas condições. Ok? Então, se vem uma doação com cláusula de incomunicabilidade e eu a recebo, eu concordei com esta incomunicabilidade, tá? E aí, gente, essa cláusula de incomunicabilidade, nesse ponto, ela nasce de uma vontade, e aí sim, de um ato de liberalidade, de um ato potestativo, né, do doador. Então, eu quero doar com incomunicabilidade. Se o donatário vai receber ou não, eu não sei, mas eu quero doar de forma personalíssima com incomunicabilidade. Uma vez que o donatário aceita essa doação com comunicabilidade, você tem aqui o ato jurídico perfeito, a transmissão não onerosa do bem, gravada com esta cláusula. E aí, eu vou voltar aqui para ler a pergunta da colega e a gente estratificar. Vamos lá. Em relação à cláusula de incomunicabilidade, é mesmo quando os pais morrem? Sim. Vai prevalecer a vontade do doador no momento da doação, tá? Então, a incomunicabilidade, ela permanece, ok? Ela vai gerar efeitos no ato da doação, da transferência de patrimônio, e uma vez que ela ocorreu ali, é um ato jurídico perfeito e acabado, tá? E aí a gente tem essa incomunicabilidade que ela se perpetua com o falecimento dos doadores, né? Então, sim, ela prevalece. Mesmo que o casamento dos filhos seja depois da morte dos pais, sim, porque ela permanece, tá? Então, eu recebi com incomunicabilidade, esse bem permanece gravado com incomunicabilidade. Não importa nem a data nem o regime de casamento dos filhos, não. Artigo 1668, 1668 do Código Civil prevê bens particulares, até mesmo no regime de comunhão universal. A gente não é voltado para olhar para essas questões, né? E lá no curso eu tenho uma aula só sobre regime de bens e as implicações sucessórias dos regimes de bens, tá? E aí você pode ter, sim, bens particulares no regime de comunhão universal, tá? E tá lá no 1668 do Código Civil. E lá vocês vão ver, entre os bens, aí a gente tem, tá? Os bens doados com cláusula de incomunicabilidade, tá? A um dos cônjuges, então veja o poder de uma cláusula de incomunicabilidade, né? Ela incomunica bens até no regime de comunhão universal. Aí você tem saldos, pensões, montepios, aí você tem os bens doados de um cônjuge para o outro antes do casamento com cláusula de incomunicabilidade. Por que eu estou frisando esses dois? Porque das 4 hipóteses, 2 levam em consideração a existência de cláusula de incomunicabilidade. Então, veja que mesmo no regime de comunhão universal, os bens doados com cláusula de incomunicabilidade não se comunicarão ao patrimônio do casal. Isso é muito contraintuitivo, né? Porque o nome já diz comunhão universal. E aí eu vou ser levado a pensar que comunica tudo de forma indistinta e não é. Tá? E aqui, nunca será possível os filhos reverterem essa cláusula? Não. Não. Uma vez que não haja nenhuma nulidade no ato, algum vício de vontade do doador, que aí precisa ser provado, tá? Não haverá. E dentro, logicamente, do prazo prescricional para anular essa doação, não haverá. E assim, na prática, né, vindo aqui, né, para a gente, eu vou falar aqui em uma questão sobre a cláusula de incomunicabilidade dos efeitos sucessórios, tá? Mas uma coisa que é interessante a gente trabalhar aqui é o seguinte, gente, na prática não faz muito sentido esse donatário reverter a incomunicabilidade, né? Principalmente quando a gente está tratando de questões patrimoniais, né? Por quê? Porque você pode ter um divórcio, e aí eu sou familiarista, né, já venho de um histórico aí grande em direito familiar, eu fiz muitos divórcios, né? E o grande quê dos divórcios é ligado a questões patrimoniais, partilha de bens e alimentos. Não é em relação à guarda, não é em relação a visitas, né? Muitas vezes em relação à visita, alimentos para os filhos, né, tal. Mas o grande quê mesmo é partilha e alimentos. E aí, gente, se você tem uma boa parcela patrimonial gravada com incomunicabilidade, é fantástico que permaneça assim, tá? Que não haja aí na prática, né? Inclusive, a gente nem recomenda que esse donatário tente, ainda que judicialmente, reverter isso, né? Em que pese, volto a dizer, o que prevalece hoje na jurisprudência vai prevalecer a vontade do doador. Se você não queria com incomunicabilidade, você tivesse lá atrás recusado a doação, tá?
Então, na hora que você aceita o bem, você aceita as condições da doação, tá? Mas não faz muito sentido ele reverter essa cláusula para comunicar, não, tá? Na prática, inclusive, eu recomendo que não o faça, né? Não, cada um no seu quadrado, deixa esses bens lá, se você se divorciar. E tem um outro detalhe, tá? Que ameniza essa questão patrimonial. Os frutos dos bens incomunicáveis são comunicáveis, tá? Então, os frutos desses bens que estão lá gravados com cláusula de incomunicabilidade comunicam no patrimônio do casal. Então, acaba que o cônjuge que não foi agraciado, digamos assim, com a doação, né, ele acaba usufruindo indiretamente da questão do patrimônio, já que os frutos se comunicam, né, e tal. E às vezes uma parte desses frutos pode ser usado para aquisição de bens aí que se comunicam por sua vez, tá? Mas assim, a gente sequer recomenda que haja essa reversão. Em relação a efeitos sucessórios, é que tipo assim, que você colocou aqui, né? A doutora colocou aqui, cláusulas de incomunicabilidade permanece mesmo quando os pais morrem, sim, tá? Entendendo os pais aí como doadores, tá? Em relação ao donatário, a única observação que eu faço é que é o seguinte: lá na ordem de vocação hereditária, que a gente tem lá no artigo 1829 do Código Civil, a gente tem a figura do cônjuge no inciso 3, na terceira linha, o cônjuge herdando sozinho na qualidade de herdeiro universal, tá? E aí, nesse caso, ele vai herdar esses bens, ele não concorre com ninguém, ele herda, mas não em virtude da cláusula de incomunicabilidade, não gerar efeitos sucessórios. Mas é porque, nesse caso, lá no 1829, inciso 3, ele é herdeiro universal. Então, ele herda a totalidade do patrimônio, né, independentemente aí de haver comunicação ou não, de a gente ter bens particulares ou bens comuns, ele vai herdar a totalidade do patrimônio. E essa regra ela é tão forte que ela se aplica, inclusive, no regime de separação obrigatória de bens. A gente costuma dizer que no regime de separação obrigatória nem tem meação nem tem herança. Isso não é uma verdade absoluta. Não tem meação e não tem concorrência sucessória, o que é diferente. Ou seja, se aquele falecido, casal é casado no regime de comunhão, desculpa, separação obrigatória de bens, falece o cônjuge que tinha um vasto patrimônio. Se ele deixou outros herdeiros, o cônjuge sobrevivente não concorre, ele realmente tem concorrência sucessória afastada, e aí esses outros herdeiros vão herdar o patrimônio sem a participação do cônjuge sobrevivente. Tá? Mas se ele não tem ascendentes nem descendentes, ele só tem o cônjuge herda a totalidade dos bens. Tá, gente? Então, cuidado com essas regrinhas, porque às vezes a gente é muito levado aí pela ânsia, né, de dizer assim, não, comunhão universal, todo o patrimônio se comunica. Não, tem um 668 que excepciona algumas situações. No regime de separação obrigatória, aí os cônjuges não têm, o cônjuge sobrevivente nem tem meação nem tem herança. Calma, né? E a gente ainda tem a súmula 377 ali do STF, temperada pelo entendimento do STJ, regime de separação obrigatória, é uma aula lá do curso, que ele tem umas pegadinhas interessantes, tá? Mas aí, nesse caso, volto a dizer, na hora que o cônjuge herda no 1.829, inciso 3, ele herda ali na terceira classe, na qualidade de herdeiro universal, ele vai herdar os bens independentemente aí de haver incomunicabilidade ou não. Tá? A menos que, em se tratando de holding, haja uma cláusula de reversão, porque aí o patrimônio, essa cota não será transmitida, havendo falecimento do donatário antes do doador, você tem uma resolução dessa doação e essas cotas voltam ao doador para que ele possa ir, em algumas situações, né, repensar esse planejamento tributário e sucessório em relação a outros herdeiros. Ok? Espero ter respondido aí a essa dúvida que eu estava devendo. Devo, não nego, mas está pago, porque o curso tem exigido bastante. Minha previsão é que esse link já esteja disponível na primeira semana de abril, então a gente está agora 15 de março, então isso tem exigido de mim, aí eu tenho gravado quase todos os dias, né, e preparado material e tudo mais, então tem exigido muito de mim, né, mas logicamente eu vou manter as gravações terças e quintas de vídeos aqui no canal, tá, deixe seu like, deixe seu comentário, as dúvidas mais simples eu já tenho respondido no próprio chat, mas algumas demandam realmente um vídeo, como foi esse caso. Tá bom, queridos? Muitíssimo obrigada. Até nosso próximo encontro.